pessoal, tudo bem aí? Eu sou a professora Ana Paula e na aula de português de hoje vamos falar sobre criação de jogos. No plano de estudo tutorado, volume 5, terceira semana, quintos anos. Professoras Ana Paula e Cira. Que tal criar um jogo? Você já deve ter pensado nisso, nem que tenha sido por um momento apenas. Os jogos têm sido cada vez mais utilizados como ferramentas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E mais do que uma moda passageira, essa é uma tendência sem volta. A verdade é que jogos são ferramentas fantásticas para a aprendizagem de crianças e adultos. Eles envolvem, dinamizam o aprendizado e são capazes de desenvolver diversas competências através da experiência direta. Algo muito valioso nesses tempos em que quase tudo é virtual. Vou explicar aqui um pouco da metodologia para que vocês possam criar um jogo, dando algumas dicas práticas do que fazer em cada uma das etapas, para que você saiba por onde começar e principalmente por onde terminar. Qual é o seu objetivo pedagógico? O objetivo pedagógico não é o objetivo do jogo para os jogadores, mas o objetivo do jogo para quem pensou em fazer o jogo. O objetivo pedagógico de um jogo pode estar inserido em uma dessas três categorias: avaliar, informar ou praticar. Por exemplo, um grupo de pessoas tem que montar um quebra-cabeça em determinado tempo. O objetivo para os jogadores é montar o quebra-cabeça, enquanto o objetivo pedagógico pode ser avaliar como esse grupo trabalha em equipe. Um jogo serve para avaliar quando coloca à prova um conhecimento já adquirido, seja ele técnico ou comportamental. Este tipo de jogo pode servir como ferramenta num processo seletivo ou para verificar a eficácia de um treinamento. Por exemplo, tendo como principal elemento perguntas e respostas sobre um tema trabalhado em sala. Quando o jogo tem como meta levar um conhecimento específico até as pessoas, podemos dizer que ele serve para informar. O conhecimento é transmitido pela própria mecânica do jogo, e neste processo, os jogadores aprendem as informações que estão sendo transmitidas. Por fim, um jogo pode servir para praticar, ou seja, exercitar determinados comportamentos, ou aplicar na prática conhecimentos previamente adquiridos. Os jogos de simulação dos processos de uma empresa, conhecidos como Business Games, são exemplos típicos de jogos cujo objetivo pedagógico é praticar. Então, pessoal, um jogo pode ter mais de um objetivo pedagógico, mas geralmente um deles predomina sobre o outro. Quando o objetivo pedagógico claramente definido, estando o objetivo pedagógico claramente definido, o próximo passo é consolidar um documento, os demais elementos que irão determinar o desenvolvimento do jogo. É imprescindível que neste documento sejam respondidas questões como: qual é o tempo de duração do jogo? Qual a quantidade mínima e máxima de jogadores? Qual é o espaço físico disponível para aplicação do jogo? Quais são os recursos disponíveis? Quantas unidades do jogo serão produzidas? Tal consolidação pode evitar que você seja surpreendido no meio do processo de criação, com uma nova informação que mude o rumo do seu projeto. Outra característica que deve ser definida ainda no início do processo de criação do jogo é a dinâmica entre jogadores, que pode ser competitiva, comparativa ou cooperativa. Essa classificação diz respeito à mecânica do jogo. São as regras de um jogo que determinam se ele é competitivo,
cooperativo ou comparativo. Num jogo competitivo, o ganho de um jogador ou equipe implica necessariamente na perda de um outro jogador, equipe, e, portanto, há apenas um vencedor. Já em um jogo comparativo, os participantes ou equipes desempenham tarefas semelhantes e comparam os resultados obtidos. O bom desempenho de um jogador não impede o bom desempenho do outro. No jogo cooperativo, o objetivo só pode ser atingido com a união de todos os participantes. Ou todos ganham ou todos perdem. Para decidir se o seu jogo será competitivo, comparativo ou cooperativo, avalie muito bem o seu objetivo pedagógico e o seu público-alvo. Para cada caso, existe uma solução que traz melhores resultados. Ainda há um certo preconceito sobre os jogos cooperativos. Muitos acreditam que eles sejam mais chatos do que os jogos competitivos. Isso não é verdade. É sabido que em alguns jogos cooperativos, grau de desafio é muito baixo para os participantes, o que acaba desestimulando o envolvimento do grupo. Se o jogo cooperativo for desafiador o suficiente, no entanto, as pessoas irão naturalmente entender a necessidade de trabalhar em conjunto. E no final, a atividade vai ser tão ou mais divertida do que um jogo competitivo. O próximo passo é a criação da mecânica do jogo. É aqui que será definida a ordem das ações, os tipos de ações possíveis em cada momento do jogo e as regras que condicionam a realização de cada uma das ações. As regras de um jogo são os elementos que definem sua coerência e estrutura. Apesar de um mesmo jogo poder ser praticado com variações, determinadas mudanças em um padrão de regras podem dar origem a novos jogos. Geralmente, os jogos têm poucas regras e essas tendem a ser simples. Sua presença é importante em vários aspectos. Entre eles, a regra define o início e o fim do jogo, ou se será em um ambiente restrito ou livre. Comece lembrando-se de que mecânicas conhecidas e que poderiam ser para o seu caso. Depois, tente misturar um pouco as regras para criar novas combinações. E, por fim, complemente a sequência de eventos com novas ideias, para tentar alcançar um conjunto de regras e ações que pareçam consistentes. Algumas dicas. Deixe claro qual é o objetivo do jogo para os participantes. Fazer determinado número de pontos, chegar até um lugar, conquistar um espaço. Crie uma mecânica de jogo suficientemente desafiadora para prender a atenção do seu público, mas cuide também para que não seja complicado demais e desestimule os participantes. Na formação de grupos dentro do jogo, o ideal é trabalhar com até 6 pessoas. Uma quantidade maior pode dificultar a comunicação dentro do grupo. Depois dessa formulação inicial e mais teórica da mecânica do jogo, faça algumas simulações de como o jogo funciona. Depois de criar a mecânica do jogo, é hora de definir os seus componentes. Componentes são todas as coisas necessárias para fazer o jogo acontecer, sejam elas físicas ou virtuais. Cartas, dados, tabuleiros, projeções com números e informações. Tente imaginar o que cada jogador ou equipe poderia fazer com essas regras que você criou e escreva as sequências possíveis de ações para poder identificar eventuais necessidades de criação de regras adicionais. Agora, você pode começar a pensar em um nome para o jogo.
e a partir desse nome, na marca e na sua identidade visual, a sua cara. Apenas jogando com as pessoas, você poderá avaliar se o jogo é divertido e envolvente, se está dando tempo de fazer tudo o que você planejou e, principalmente, se o objetivo pedagógico está sendo atingido. Seguindo esses passos, você vai finalmente ter o seu jogo em mãos. Um jogo do qual, com certeza, você vai se orgulhar. E que, com certeza, as pessoas vão gostar de jogar. E então, que tal criar um jogo? Agora, pessoal, nós vamos relembrar o que é resenha crítica, que nós estudamos no Plano de Estudo Tutorado, volume 1 da 4ª semana. Vamos lá? Resenha crítica é um gênero textual, como uma redação, um texto jornalístico, por exemplo. É algo crítico, ou que alguém tenha opinião sobre um produto ou alguma obra e decide escrever dando sua crítica, seja ela negativa ou positiva. É como uma breve análise. Na verdade, ela é exatamente isso, uma análise sobre algum produto, um filme, uma série, um jogo. Alguém que utilizou um produto e tendo uma opinião sobre ele e que deseja escrever no formato de resenha crítica, baseando sua opinião em argumentos sobre aquilo que ele compreendeu. Pode ser publicada em vários formatos diferentes, no jornal, em um livro, nas revistas, em sites, blogs ou na internet, sendo escrita por críticos, jornalistas, escritores, professores, etc. Uma resenha crítica serve para transmitir a opinião de alguém sobre alguma obra. Para sustentar uma opinião, é importante dar argumentos. E por ser uma opinião, nem todos podem concordar com a crítica, podendo ela ser positiva ou negativa. Ou seja, uma pessoa pode não gostar de um filme ou um livro que leu, e daí, então, decide escrever uma resenha crítica negativa, porém, baseando sua opinião com argumentos. Resumo: resenha crítica, então, é dar uma opinião com argumentos sobre livro, filme, peça de teatro ou obra de arte. Espero ter ajudado vocês. Agora é com você. Atividades. Agora que você já aprendeu como criar um jogo e sobre resenha crítica, faça as atividades de português do 5º PET. 3ª semana, páginas 9, 10, 11 e 12. Dúvidas? Vocês já sabem, é só procurar a sua professora. Um grande abraço meu para vocês. Até a próxima aula. Tchau!